Nós vamos dar início a mais um Psicologia em Foco. Meu nome é Letícia Gonçalves, para quem não me conhece, eu sou vice-presidente do Sindicato de Psicólogas e Psicólogos de Minas Gerais. E vou fazer uma introdução sobre como tem sido Psicologia em Foco, para quem ainda não veio. Então, o Conselho Regional de Psicologia, Minas Gerais, criou um novo espaço de debates e conhecimento para você, o ciclo de eventos Psicologia em Foco. Toda quarta-feira, a partir das 19 horas, profissionais e estudantes de psicologia se encontram na sede do CRP Minas para discutir temas que afetam diariamente a categoria, com base na grande abrangência de seu trabalho na pauta diária da sociedade. Então, redução da maioridade penal, prostituição, estresse no trabalho, genocídio da juventude negra, terceirização, entre outros, são muitos os assuntos que você, ao participar do Psicologia em Foco, encontrará para conversar, apresentar experiências e aprofundar o conhecimento. Vocês podem acompanhar o calendário de eventos no site do CRP, www.crp.org.br, no perfil no Facebook também. Hoje, o Psicologia em Foco tem como tema impactos da terceirização na vida do trabalhador e da trabalhadora, e nós temos como debatedora a Daniela Muradas, que possui graduação em Direito, mestrado em Filosofia do Direito e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é professora adjunta de Direito do Trabalho da Universidade Federal de Minas Gerais, foi membro do Conselho Universitário e chefe do Departamento de Direito do Trabalho e Introdução ao Estudo do Direito da UFMG. Em 2011, foi recebida na Universidade de Estudo de Roma como professora visitante. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito do Trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: retrocessos sociais, direitos humanos sociais e trabalho docente. Obrigada, Daniela, pela presença. E temos também José Nilton Garcia de Araújo, que é psicólogo, mestre em filosofia pela UFMG, doutor em psicologia, professor aposentado da UFMG e atualmente professor da PUC Minas nos programas de graduação e pós-graduação em psicologia. Também muito obrigado, José Nilton, pela presença. E o sindicato também agradece a parceria com o CRP e a escolha desse tema muito importante nesse momento. Vocês combinaram quem que começa? Nós estamos discutindo. Discutindo ainda? Só que sabe, você quer que eu comece para alguma coisa geral de terceirização? Não, então vamos fazer o seguinte. Eu falei com a Daniela que eu surfei muito na internet para preparar essa minha fala, essa minha intervenção. E eu vi muito mais coisa de direito, vi alguns seminários, alguns debates feitos lá em Brasília, em 2014, principalmente. Um organizado pela Gabriela Neves, que é aqui de Belo Horizonte, e outro pelo Paulo Paim. Esse Paulo Paim foi no Senado. E eu fiquei assim, sem saber o que é assunto do direito, o que é da psicologia, nesse tema aí. Então, eu acho que nós podemos fazer o seguinte: eu falo como um leigo no assunto, quer dizer, o meu assunto eu estudo mais psicologia do trabalho, mas não tem esse foco de terceirização. Aí depois você vai repassando e corrigindo tudo que eu falei. Imagina. Que aí a gente vai juntando o debate aqui. Aí só para combinar, José Milton, cada um de vocês tem 20 minutos de fala. Talvez eu não chegue nem isso para responder. Bom, então eu agradeço o convite de vocês para estar aqui nessa mesa. E esse assunto, para começar falando desse assunto da terceirização, meio anedoticamente, ele foi, esse projeto de lei 4330, é isso mesmo? Agora já virou PLC 30. Já virou PLC. Pois é, eu assim, não vou falar das coisas atuais, que já passou, foi aprovado, mas com várias modificações, então isso aí interessa menos, assim, em termos das questões centrais que envolvem o problema. Mas esse projeto, inicialmente em 2004, ele foi apresentado pelo então deputado federal Sandro Mabel, não sei se na época ele já era federal. É deputado federal. Então ele era um dos 5 mais ricos deputados
Ele era empresário dos 5 mais ricos deputados da Câmara. Estava implicado naquele escândalo do Carlinhos Cachoeira, problema de corrupção, etc. Falando que é meio anedótico, mas nessa minha surfada pela internet, houve vários procuradores do Ministério do Trabalho, juízes, ministros, etc. E teve um deles que falou uma coisa, fez 2 perguntas, né? Se a gente perguntar para 10, 100 mil, 10 mil trabalhadores se eles querem ser terceirizados, né, provavelmente 99,9% ou 100% vai responder que não. Inversamente, vamos perguntar para os empresários, né, 10, 100 mil, se eles querem a terceirização, provavelmente, né, a maioria vai dizer que quer. Então, acho que isso aí reflete bem o jogo de interesses, né, que está por baixo desse projeto. Embora, né, nesse tempo aí de terceirização, haja alguns exemplos muito isolados de empresas que, ao terceirizar vários tipos de serviços dela, voltaram atrás porque viram o prejuízo que estava tendo, né? Bom, fazendo um parênteses, eu acho importante observar também que esse projeto foi desengavetado. Você vai me corrigir do que eu falar de imprecisão, né? Ele foi desengavetado nesse momento em que nós vivemos, né, estamos representados por um congresso dos mais conservadores, o mais conservador talvez, né, depois da volta da democracia no Brasil. É muito falado na imprensa, quer dizer, as bancadas que são capitaneadas pelo Eduardo Cunha lá, né, as bancadas BBB, né, da bala, do boi e da Bíblia, né, o boi aí os ruralistas, né, que tem uma ministra da Agricultura, né, como um dos ícones, né, dos ruralistas, que estão muito ligados a tudo que é prejuízo, né, ecológico, desmatamento, né, essa PEC 215, né, que querem acabar, né, com as terras indígenas, no caso da demarcação, né, passar a demarcação das terras indígenas do governo federal da FUNAI para os próprios deputados, para o Congresso. Imagina, né, como é que eles vão fazer essa demarcação. A bala, a bancada da bala, que quer a redução da maioridade penal, também é um tema que está quente nesse momento, né? Com a alteração do Estatuto do Desarmamento, vai facilitar a compra e o porte de armas, né? Diminuir de 25 para 21 anos, né, a possibilidade de compra de armas, né? Tem até liberação de armas para os parlamentares. Vocês devem estar precisando mesmo de se armar, né? Se eu pego um deles. Bom, a bancada da Bíblia, eu não sei de qual Bíblia que eles falam, né? Mas essa que quer, né, redefinir o Estatuto da Família, que já foi, né, objeto, né, de definição do próprio Supremo Tribunal Federal, né? Família só que tem um homem e uma mulher, né? Então, com toda o ódio, né, homofóbico que está inserido aí, né? Casal homoafetivo não pode adotar filhos, né? A questão do aborto, né? Proibição total até no caso de estupro, né? Querer passar o aborto para crime hediondo, etc, etc. Em síntese, nós estamos vivendo, né, e essa questão da terceirização passa por esse momento, uma crise de representatividade. Nesse modelo de democracia representativa, né, ele não está se sustentando, não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro, né? Então, a democracia participativa, a democracia direta, né, cujos esforços no Brasil não decolaram ainda, né, pena que o junho de 2013 não foi para frente, mas a gente vê algum exemplo, né, que traz alguma esperança para nós, como no caso da Espanha, né, o partido Podemos, né, que já conseguiu eleição de
prefeitas, né, para duas grandes cidades, né, Madrid e Barcelona, que é muito importante. Bom, fechando parênteses, voltando para a terceirização. Acho importante situar a terceirização também, né, como um fenômeno da economia que tomou forma a partir do advento do neoliberalismo, né, com Thatcher e com Reagan, principalmente a partir dos anos 80. Que, no fundo, é um projeto político e econômico de concentração de renda no plano mundial, né, uma forma de governo dos ricos para os ricos, né, com toda a desregulamentação irresponsável da economia. O famoso consenso de Washington de 1989, né, uma das linhas dele é de redirecionar os investimentos nas áreas sociais para as empresas, né? Daí a diminuição de impostos para as empresas, né? As privatizações, o Estado mínimo, quer dizer, o Estado a saída do mundo da economia, o reforço do papel do setor privado na economia. Nós lembramos que o governo FHC foi bem nessa onda aí, né? Bom, então, esse momento aí é um momento de, vamos dizer assim, de tentativa de menos Estado, né, mais força, mais liberação, mais liberalidade irresponsável para o capital, né? Isso significa menos proteção social, menos emprego, né? É a lógica do mercado que vai penetrar, invadir todos os espaços da vida social, né? O Foucault, no livro dele, O Nascimento da Biopolítica, ele vai falar bem disso, né? Dessa lógica do mercado, dessa governamentalidade neoliberal, né? Em que é o homo econômicos que domina, né? E o lugar, né, da solidariedade, do laço social, tende a não ter sentido, né, para esse modelo econômico. O que manda é, por exemplo, em vez de ser o cidadão, né, é a formação do empreendedor. Esse discurso do empreendedorismo hoje ele domina, né, os espaços aí do mundo da economia, da administração, etc., né? Quer dizer, do puro individualismo. Bom, neste cenário, né, nós temos que Tem que ligar. Oi. Nós temos então que admitir que o fenômeno da terceirização, ele se tornou um fenômeno mundializado, né? Infelizmente, dadas as novas tecnologias do processo de produção, mas que não precisava necessariamente ser implantado, não, né? E no Brasil nós já temos alguns bilhões, depois você vai precisar para mim do número, né, de trabalhadores terceirizados, né, na economia formal, né? Nós nem estamos falando da economia informal. E talvez no Brasil, esses dados eu peguei assim, não devem estar atualizados, mas haveria 40 e tantos milhões de trabalhadores formais contra entre 10 e 15 terceirizados, né? Bom, se a terceirização está aí, e talvez seja inevitável que ela continue, né, mas não desejável, uma das coisas que estaria em jogo, né, em torno dessa discussão atual seria justamente qual o seu alcance, né? Porque o central dela é justamente a liberalização, né, das atividades fim, né? Todas as atividades se tornariam atividades meio, não haveria empregador direto, né? Tudo seria terceirizado.
Isso aí significa, né, que um desses autores que eu li ou que eu escutei, ele diz que esse projeto visa uma reforma trabalhista jamais pensada pelo mais radical dos liberais, né, mundo afora. E uma coisa essencial, que se a nossa Constituição ela assegura a propriedade privada e a livre iniciativa, né, essa liberdade de empreender, né, ou de ter a propriedade privada, já falei dessa? Nossa. Não tira da propriedade privada e da livre iniciativa a sua função social, né? Ou seja, ela tem, né, existe uma exigência também, né, dessa função social, dessa solidariedade social e de fazer com que o trabalho não perca a sua dignidade, a sua valorização. Esse discurso, né, o discurso que defende a terceirização tem alguns argumentos, né, que seria assim: vão acabar então com a insegurança jurídica. Isso aí joga para você a bola, né? Então haverá mais emprego, haverá melhores salários, haverá um alinhamento estratégico, haverá etc, etc. Mas a experiência mostra que é mentira pura, né? Não existe mais trabalho. Os dados do DIEESE mostram, por exemplo, que o trabalhador terceirizado, né, ele ganha menos do que o trabalhador direto, trabalha mais, né, então tem uma carga horária semanal maior, né, e toda a linha dos direitos, né, que eles perdem, né, por causa de uma terceirização, possibilitou uma quarteirização, uma quinteirização, até acabar no trabalhador individual, né, com sua oficina de quintal, como se diz, ou trabalhar dentro de casa, né, tem o famoso PJ, né, que vai gerar, né, toda essa questão aí da insegurança, né, pessoal, trabalhista, jurídica, etc, né? Isso vai também fazer com que desapareçam os sindicatos, né? Em vez de ter os sindicatos por categoria, vai ter os sindicatos terceirizados, ou seja, nós psicólogos vamos ter o mesmo sindicato que os metalúrgicos, os eletricitários, os enfermeiros, etc, né? Como que é possível isso, né? Bom, tem todas essas perdas aí que nós chegando no que nos interessa talvez mais perto, né? A questão da saúde no trabalho, segurança no trabalho, a precarização no trabalho. Então, a organização, por exemplo, as estatísticas mostram que esses resgates de trabalhadores escravos, né, 90% deles são trabalhadores terceirizados, né? Os acidentes de trabalho, grande parte ou grande maioria é de trabalhadores terceirizados, né? O adoecimento, né, adoecimento físico e psíquico, né? Bom, como o meu tempo está passando aqui, né, com todo esse cenário de perdas, né, perdas trabalhistas, jurídicas, da dignidade, né, da saúde, né, tem casos até assim hoje o adoecimento mental no trabalho, né, passa a ser a terceira causa, né, que gera
ou buscas de benefícios ou benefícios previdenciários, né? E, independente da busca de benefícios previdenciários, o adoecimento mental no trabalho é essa terceira causa, e os estudiosos dizem que daqui a pouco ele vai ser a segunda e a primeira, ou a primeira, né? Não vai demorar. Nós podemos ver em todo lugar que a gente conhece pessoas que trabalham, tanto de pessoas que estão lá com suas drogas psiquiátricas, né? Quando não é uma droga ilícita ou quando não é algum comportamento que a gente pode chamar de adicção, né? Para suportar a carga física e carga psíquica no trabalho. Eu acho que a questão fundamental para nós, e nisso aí eu falei com a Daniela. Eu não sei onde que nós temos um limite entre o direito e a psicologia, porque no fundo é o seguinte: nós na psicologia ou até na filosofia nós aprendemos muito, né, que existe um tal de sentimento de desamparo existencial, né? Desde a criancinha lá que, né, ela chega no mundo e sente fora daquele seu paraíso, daquela experiência oceânica do seio materno, né? Mas essa questão do desamparo, ela atinge o trabalhador nesse cenário de terceirização de uma maneira profunda. É jurídica, é financeira, é econômica, é existencial, é social, né? Acho que uma das coisas que esse cenário funesto, né, da terceirização apresenta, por exemplo, a pessoa ela não vai ter mais uma categoria profissional, né? E ela perde a sua identidade profissional e sua identidade social. Ou seja, eu não sou mais psicólogo, ou jornalista, ou metalúrgico, ou eletricitário, né? Eu sou terceirizado, né? É uma categoria abstrata, né? Se eu trabalho hoje, né, numa empresa X, amanhã numa empresa Y, amanhã numa Z, né, eu perco, né, esse meu pertencimento, né? Eu não estou em nenhuma organização, esse meu pertencimento coletivo, né? Essa minha espacialidade, né? Em qual espaço eu me situo, né? Nós temos esse espaço, eu lembrei do espaço vital, né, que o Kurtlev falava dele, né? Vocês lembram? Né? Então, essa menos direitos em relação, né, à carreira, aposentadoria, esses direitos mínimos, né, de até férias, 13º, sei lá, né, PLR, né, vale refeição, vale transporte, muita coisinha assim que a experiência das empresas terceirizadas, nós sabemos o quanto elas são, né, exploradoras, né, dentro de uma lógica do capitalismo selvagem, do trabalhador. Essas empresas elas têm muito menos condição de qualificar o trabalhador, né? Então existe muito mais acidentes, né? O risco de acidentes é 5 vezes maior do que pelos estudos aí, principalmente do DIEESE, né? E principalmente assim, desaparece o trabalho, né? Uma das pessoas que fala isso é o Ricardo Antônio. Desaparece o trabalho como criação, como poieses, né, que falam os gregos, né? Então o trabalho vai ser muito mais servidão do que criação. Os laços sociais, os laços afetivos, né? O sentido do trabalho em termos de, no trabalho eu me desenvolvo, né? A atividade do trabalho, seja qual for a minha profissão, é algo que
ela me dá uma identidade, me faz me desenvolver, né? Essa identidade profissional, essa identidade social, e se eu não estou bem no trabalho, né, se eu perdo essa identidade no trabalho, eu vou perdendo também na minha vida privada, na minha vida fora do trabalho, né? Bom, tem muito mais coisas que eu acho que a gente vai juntando em torno disso, mas nós podemos estender a discussão, né? Mas, enfim, esse projeto, né, só para terminar, eu vou copiar também um desses palestrantes, autores que eu vi. Ele diz que a terceirização seria a legitimação da barbárie em nosso Estado de Direito. Bem, em primeiro lugar, queria agradecer ao sindicato, aos psicólogos, ao Conselho Regional de Psicologia, a oportunidade que eu tenho hoje, em primeiro lugar, né, a honra de escutar autoridades na área da psicologia do trabalho a respeito do tema da terceirização, até pelo texto da gravação, porque interessa esse registro desse momento. E também agradecer porque me cria a oportunidade de reforçar o meu lado transdisciplinar. Eu sou uma professora de Direito que sou conhecida na área por ser muito transdisciplinar. Eu gosto de abordar todos os assuntos, porque eu acho que a vida não cabe no Direito. Aliás, eu sou integro um grupo que chama de estudos críticos no Direito. O Direito, eu acho que ele tenta engessar a vida e colocar a vida dentro de um quadrado, e nem sempre esse quadrado cabe à vida como ela é. Então, eu tento fazer uma abordagem sempre mais larga do que o Direito. Não é minha área de especialidade, é psicologia. Eu formei em Direito, depois fiz paralelamente uma parte do curso de Filosofia, eu cheguei a me formar, fiz um mestrado em Filosofia de Direito, um doutorado em Direito, e depois fiz um pós-doc em Sociologia do Trabalho, sempre voltada e focada no trabalho, de tal modo que eu acho que esse pode ser um marco de um diálogo mais profundo, e quem sabe até de uma parceria, né, mais profunda entre os juristas e psicólogos, até porque nós estamos precisando de estudos específicos no campo da terceirização. E a terceirização, né, que é o processo pelo qual o empregador, o capital, contrata o trabalho mediante interposição de um terceiro, né, ou seja, o trabalho, vou desligar o telefone aqui, tá? Tudo isso me incomoda. O processo entre capital e trabalho, a relação entre capital e trabalho, é na forma da terceirização mediada por interpostos que têm a única finalidade de obtenção de lucro. Então, a única finalidade desse terceiro é obter lucro através do trabalho. Ou seja, ele faz do trabalho uma mercadoria, o que é considerado por nós juristas um atentado, à medida em que o trabalho ele não se dissocia da pessoa do trabalhador. Então, de um certo modo, a terceirização já é em si um processo de mercantilização e de reificação humana no sentido mais profundo do termo, né? Porque você trata formalmente, juridicamente, formalmente, o trabalho humano e a pessoa humana como mercadoria. Bem, e já, né, o professor você já apresentou aí todos, enfim, as pesquisas mostram que essa forma de intermediação de força de trabalho, através da interposição de um terceiro, quarto, quinto, né, ela tem criado impactos, vamos dizer assim, quantitativos, qualitativos e existenciais na vida do trabalhador. Bem, sob a perspectiva dos impactos, vamos dizer, econômicos, né, o DIEESE, que tem um melhor acervo, vamos dizer assim, de pesquisas, uma amostra muito grande, metodologia de trabalho muito consistente, e vem mostrando e vem denunciando há muitos anos que o trabalho terceirizado é um instrumento de rebaixamento geral de salários, porque em média o trabalhador terceirizado recebe 30% a menos do que aquele que é diretamente vinculado. Ele trabalha mais, como já dito, né? Ele trabalha em média 4 horas a mais do que o trabalhador diretamente vinculado. Ele tem maior taxa de rotatividade. O tempo médio de contratação de um trabalhador temporário, de um trabalhador terceirizado, é de 2 anos e meio,
em contraponto a 5,8 meses de um trabalhador vinculado diretamente com seu empregador, esses dados eles devem ter esse dado deve ter uma modificação com a da crise, tanto o valor de salário quanto a diferença de tempo médio de serviço, porque o tempo médio deve dar uma reduzida aí a partir do momento que nós temos crise. Mas já sabemos que, em média, a rotatividade é 2 vezes maior do que no mercado de trabalho formal com vínculo direto. Bem, além disso, a acidentalidade, adoecimento mental no trabalho, terceirizado, também já está mapeado em alguns setores, especialmente nos setores onde mais se terceiriza, são setores de risco. O capital não é bobo, né? E eles usam o mecanismo da terceirização para tentar buscar uma irresponsabilidade no trabalho alheio, né? No trabalho contratado por uma empresa interposta, e não prepara esses trabalhadores com tempo médio de contratação inferior. Não há uma preparação para ações preventivas em acidentalidade do trabalho. Como esses trabalhadores nem sempre estão amparados por comissões internas de prevenção de acidentes, e nem todo o sistema jurídico previsto para a proteção ao bem-estar do trabalhador tem aplicação a ele, nós temos aí, nesses setores que estão quantificados, números que são alarmantes. Chega a ser, em certos setores, como por exemplo no setor elétrico, o índice chega a 5.500%, 5 vezes, né? 5,5 vezes maior o número de acidentados com morte. E há a gente sabe, uma subnotificação também em matéria de acidente de trabalho, razão pela qual a gente não pode nem falar no campo do acidente, que não tem a mortalidade, quais são os índices reais e efetivos, mas a gente sabe que a terceirização mata e acidenta. A terceirização é um mecanismo também, especialmente no campo da produção em cadeia, de ocultar as piores formas de exploração do trabalho humano. O trabalho degradante, o trabalho escravo, enfim, todos eles têm uma maior ocorrência na forma de trabalho terceirizado. Por quê? Porque você pode terceirizar contrabandeando trabalhadores para dentro do seu espaço de trabalho. Porque quando eu trato a pessoa como mercadoria, eu estou fazendo contrabando de gente, né? Então, tem hora que eu não falo como deve ser, sem uma visão um pouco romântica, né? Pouco romântica desse mercado, vamos dizer. Ou você contrata, né, o trabalhador através de uma empresa interposta, se insere na sua empresa, ou você transfere etapas fabris para outros, terceirizando de modo, vamos dizer assim, com externalidade. Eles chamam nos Estados Unidos de outsourcing. Ou seja, você transfere etapas, transfere suas atribuições iniciais a um terceiro, de tal modo que você também está transferindo a outro contratante, né, a execução daquela atividade. E nesse tipo de terceirização, né, na chamada produção em cadeia, ali estão ocultadas as piores formas de exploração do trabalho humano. Quanto mais terceirizado na cadeia, pior você tem as condições de saúde, segurança, salário, jornada de trabalho. Está muito bem comprovado através das autuações e notificações do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Bem, além desses impactos, vamos dizer, que atingem o trabalhador nas suas condições gerais de contratação, nós temos também impactos que não teriam, vamos dizer, caráter meramente contratual, caráter meramente econômico, e que, na minha visão, eu venho alardeando isso há muito tempo, são os mais graves impactos da terceirização e nos mostram que nenhuma forma de terceirização ela tem que ser aceita na sociedade contemporânea. Por quê? Porque a terceirização, na minha visão, ele é um modo de criar um dano existencial à pessoa. Um dano existencial da pessoa. E por quê? Porque ele atinge em cheio a capacidade humana de construção de identidade e pertença social. Bem, eu não posso falar sobre perspectiva psicológica, que me escapa, né? Mas sobre perspectiva filosófica e sociológica, nós podemos falar que a construção da identidade humana na sociedade contemporânea é essencialmente baseada no trabalho, né? Mesmo aqueles que negam, né, vamos dizer, os padrões clássicos de referência da chamada modernidade, mesmo eles negam a validade do trabalho a partir do trabalho. Então, portanto, o trabalho continua a ser, sob a perspectiva lógica, um centro de referência e de construção de identidade. Então, desde Hegel, Marx, Gars, enfim, o mundo, né, passa a ter como referência o trabalho na construção, do ponto de vista filosófico,
muito embora a construção do ponto de vista político e social já tivesse precedido, né, a estas filosofias, a esses estudos teóricos que marcam, vamos dizer assim, o tardar da modernidade, vamos dizer assim. E nesses sistemas, todos eles, que são distintos, mas eles têm em comum a ideia de que a construção da identidade humana se faz a partir do trabalho. É o homem de frente à natureza, atuando nela, criando um mundo próprio, um mundo da cultura, que ele se dissocia do mundo que lhe é dado, né, para criar um mundo construído. Então ele cria ali o mundo da cultura e cria ali a sua identidade no mundo, como um ser autônomo e distinto da natureza. E mais do que isso, dentro dos processos dialéticos da sociedade, ele inclusive cria sua identidade social a partir, né? Enfim, aí você tem Hegel falando da parábola lá do senhorio do escravo, ou do senhorio, né? E do servo. Você tem Marx falando da construção da identidade a partir da consciência coletiva e projetos de transformação, mas todos eles chamam a atenção que é a partir do trabalho, através de diversas, enfim, vertentes teóricas distintas, que é através do trabalho que o homem encontra a sua humanidade, se distingue da natureza, e é a partir dele que ele se abre para a alteridade, ele se abre para o outro, ele se percebe um outro eu, né? Ele se percebe igual ao outro, e portanto ele cria ali, no eu urdido, né, por nós, a identidade social. Bem, e se o trabalho é, do ponto de vista filosófico, né, um elemento central de construção de identidade, na vida real isso também não é diferente, porque quando conhecemos alguém, depois do nome, a primeira coisa que perguntamos é o que a pessoa faz. Então, isso não é só uma questão de análise teórica, isso é uma questão prática, né? Quando a gente conhece alguém, nós queremos saber o que ela representa para si e para a sociedade. Portanto, a ideia de construção de identidade, ela continua na vida como ela é, na vida real, baseada no trabalho. Bem, e também se comprova na realidade, né, com as denominações que se dão às pessoas que não têm capacidade para o trabalho, que estão incapacitadas para o trabalho. O próprio nome incapacidade, né, todos eles são pejorativos. Invalidez, incapacidade, na vida como ela é, né, nos trabalhadores encostados do INSS, todos eles têm uma carga, vamos dizer assim, pejorativa muito grande. Por quê? Porque é o trabalho que constrói a identidade humana. Já falei 10 minutos e não comecei a falar hoje. Muito bem. No que a terceirização impacta a identidade? Bem, em primeiro lugar, a terceirização é um dos mecanismos mais evidentes que no capitalismo manipulatório atual, porque eu tenho qualificado o capitalismo atual, junto com Giovanni Alves e Ricardo Antunes, como um capitalismo manipulatório. O capitalismo de hoje já é estruturado para quebrar identidades. A gente não sabe se a gente é consumidor, se a gente é, enfim, trabalhador, né? Quando você vai lá no banco e aperta a sua máquina, você está ali pagando para trabalhar para si mesmo. Então já tem uma confusão aí, né? Quando você está no trabalho, porque todos esses pós-modernistas chamam a atenção, né, da sociedade pós-industrial, enfim, sociedade líquida, com Bauman e tal, é o quê? Que o consumo passa a ser um set de referência. Então, o trabalhador deixa de ser consumidor. As nossas manifestações de 2013, de junho de 2013, ali o que emergiu ali foi o quê? O cidadão consumerista. Queremos melhores salários, queremos melhor salário, não, queremos saúde, queremos educação, queremos isso, queremos aquilo, enfim, queremos consumir, coincidindo com a época de queda de consumo a partir do trabalho, porque ali a classe média esbarrou, vamos dizer, nos limites de uma crise, né, onde o dólar já não permitia mais comprar calça, enfim, calça de marca importante nas outlets de Miami, já não dava mais para pagar a prestação da casa própria, né? A casa já não estava tão boa assim mais, a minha vida já não era minha casa mais, o carro, já nas milhares de prestações já estava começando a, enfim, dar defeito. Então, no limite do consumo, as manifestações surgiram. Então, portanto, ali já tem um primeiro momento de confusão. E o capitalismo manipulatório, ele tenta subtrair essas posições, e não é diferente a partir da terceirização. Em primeiro lugar, na terceirização como interioridade, ou seja, no processo aonde uma empresa é contratada, né, para subcontratar trabalhadores, ela aloca trabalhadores para inserir na empresa, esse é um processo de degradação da construção da identidade. Por quê? Porque a ideia do empregador, a identificação do empregador, ela é
significativa na sociedade contemporânea para fins de posição social do empregado. Então, essa coisa de não colocar o nome de quem é o verdadeiro empregador, de quem está, de fato, oferindo os lucros, a mais-valia do trabalho humano, isso é já um mecanismo de perturbar na sociedade a ideia de construção de identidade. Além disso, lá dentro cria-se também, para esse trabalhador, uma outra crise de identidade. Por quê? Porque ele é igual ao outro, mas ele está submetido a situações diferentes. As condições de trabalho dele são diferentes. Enfim, os colegas dele de empregador estão em outras empresas, não naquela. Então, portanto, isso perturba a chamada construção da consciência coletiva, porque não há um elemento identitário e nenhum projeto de transformação comum entre eles. E essa é a base da teoria dos movimentos sociais e de toda a ação sindical. As pessoas têm que ou reunidas em torno da máquina, ou em outros elementos de agremiação, elas se reconhecerem umas nas outras, ou seja, a partir dali, a partir desses elementos identitários, estabelecerem uma pauta de transformação da sociedade. E isso não existe no processo de terceirização, afinal de contas. Os terceirizados não são iguais. Aliás, a terceirização é um processo de discriminação, que trata diferente trabalhadores que estão lado a lado, como um processo, um mecanismo efetivo de desconstrução dessa identidade básica ou primária da chamada consciência coletiva. Bem, e isso acaba gerando, ou propiciando, o que eu tenho chamado de subjetividades inautênticas. Ou seja, como o trabalhador não sabe mais quem ele é, como ele não sabe, ele não tem condição de construir em alteridade, a noção de consciência coletiva, o que acaba ele se percebendo como um estranho. Aliás, isso é uma matéria que eu quero cada vez mais aprofundar nos meus estudos. Eu até falei que o meu próximo passo agora, eu tenho um pós-doc infinito, que nunca acaba. É uma relação quase filial com o Ricardo Antunes. Agora o próximo passo é aprofundar de modo importante na teoria do estranhamento, no CACS, porque eu acho que estaria a chave de compreensão do Hegel. Está aí o problema, está aqui o problema. Para mim, as subjetividades inautênticas surgem ali. Bem, essas subjetividades inautênticas, elas já têm sido trabalhadas, elas já têm sido construídas a partir de diversos métodos ou técnicas do capital, do capitalismo tardio. E eu chamo isso, inclusive, de uma chamada subordinação supraestrutural. Por quê? Porque, na verdade, você tem mecanismos variados de conformar o trabalho humano, independentemente de ordens diretas de serviço. Hoje você usa de mecanismos, inclusive psicológicos, para que sejam estimulados uma lógica colaborativa com o sistema, sem necessariamente existir uma ordem. Aí a lógica do empreendedorismo, a lógica do colaborador, ou seja, você forja naquele trabalhador uma outra identidade, uma outra posição no mercado de trabalho, para que ele atue em lógica colaborativa com o sistema. Porque ele não saiba quem ele é, porque ele não tem autoridade com seu colega. Quando ele fala em nós, ele não fala nós, o sindicato, ele fala nós, a empresa. Nós da Coca-Cola, outro dia eu tinha uma prima que trabalhava, nós produzimos, eu falei, nós quem? Coca-Cola. Você sabe que você era dona da Coca-Cola? Não, também você era só empregada de lá. Ela, não, eu tô falando, você é chata, me chamou de chata. Eu falei, sou chata, mas eu quero te lembrar aqui que nós é você e seu colega, não é nós, você é Coca-Cola. Porque o capitalismo, ele vem trabalhando nessa lógica de perturbação da identidade, da coletividade, com os trabalhadores, numa lógica para apropriar e explorar cada vez mais o trabalho humano. Da terceirização como outsourcing, ou seja, como mecanismo de transferência para outras empresas, de etapas fabris, que tradicionalmente eram concentradas na mesma empresa, os processos identitários também ficam prejudicados. E ficam prejudicados por quê? Porque na cadeia produtiva, a tendência da cadeia produtiva fica cada vez mais precária. E no final da cadeia produtiva, no começo você tem uma grande indústria, uma grande marca, uma grande empresa, uma Zara, um grupo Inditex, você tem uma CIA, você tem uma M-Officer, e no ponto final dessa cadeia produtiva você tem o que eu chamo de favela fábrica. Por quê? Porque na terceirização, da terceirização, da terceirização e especialização infinita, no final dela você tem lá alguém que está no barraco, trabalhando por milhagem, por obra, normalmente por milheiro, indicando lá um valor muito pequeno para aquela atividade, por unidade de obra. E como trabalha demais e energia de menos, esse trabalhador acaba se valendo o quê? Do trabalho dos colegas. Então ele deixa de ser trabalhador e passa a ser o quê? Um partícipe
na festa do capital. Recebendo menos que o empregado, mas ele também passa a ser um empreendedor. Então, esse capitalismo manipulatório, do qual a terceirização faz parte, é um processo que quebra as condições de construção da identidade humana. Ela cria um mecanismo de nebulosidade em que a pessoa humana não sabe se reconhecer no trabalho, nos colegas de trabalho como ser humano, e nem sabe se faz parte ou não, se integra ou não uma luta de classe. Ele passa a ser nebulosa a luta de classe. E para mim essa é a intenção mais clara da terceirização. A terceirização, como já disse o professor, ela é um mecanismo, né, que está sendo utilizado como um mecanismo de uma revolução completa no mercado de trabalho. Porque ela aniquila a um só tempo as condições gerais de contratação, que são frutos de lutas históricas, como ela aniquila aquilo que é o cimento social da legislação do trabalho, do direito do trabalho, dos atores do trabalho, do mundo do trabalho, que é a consciência coletiva. Eles acabam com o sindicato. E acabando com o sindicato, eles sabem que, acabando com a luta de classes, o capital, na sua pulsão de captura, porque eles tentam capturar. Eu chamo de subjetividade da porque eu acho que sempre o elemento da resistência prepondera ou existe. Mas a tendência deles é tentar capturar, abduzir, incorporar. E essa tentativa, ela deixa de ser uma mera tentativa e passa a ser efetividade. Ela deixa de ser potência e passa a ser realidade. Então, portanto, a terceirização, ela está dentro de um quadro, vamos dizer, situacional, né, do capitalismo tardio, que torna mais agudo, mais importante, mais visível a invisibilidade humana, a impossibilidade da construção da identidade. E os senhores precisam colaborar com os estudiosos, outros estudiosos do trabalho, porque nós queremos saber, inclusive, se já não existem psicopatologias específicas, dado este grau de precariedade, de invisibilidade, de franja social, de exclusão, de marginalização, de discriminação, porque o processo da terceirização, a gente conversou muito sobre isso, né, na época do evento lá na UFMG. Ele torna mais agudo os elementos, por exemplo, as políticas públicas de combate à discriminação. Terceirização é racista, terceirização é sexista, terceirização é homofóbica, terceirização ela torna todas as lutas históricas de movimentos sociais lutas inócuas. Ela atinge o direito das pessoas com deficiência, ou seja, todos os vulneráveis ficam mais vulneráveis. E aí, a franja da sociedade vai construir sua identidade como? E quais são já as perturbações psicológicas ou bem-estar? Qual é a quebra, qual é o nível de quebra de bem-estar social que nós já podemos relacionar a um ambiente tão precário, tão desumanizado, tão reificante? Então, mais do que vir para falar, para ensinar, eu vim aqui para buscar aprender. E, senhores, eu sou muito dialogal, aliás, eu sempre faço isso. Vou lá na escola 7 de outubro, falo, eu vim aqui para aprender, não vim aqui para ensinar. Eu sempre quero aprender. Eu gostaria muito que os senhores me ensinassem, do ponto de vista da psicologia, quais são, né, os mecanismos ou as cadeias, vamos dizer assim, né, das relações humanas que ficam prejudicadas e que não permitem a pessoa humana se afirmar para si, para a sociedade e como ser político. Obrigada. Os dois foram bastante pontuais com as falas. Eu falo muito. Entendeu? Porque ele não está parando no meio. Não, ele ensina. E agora? Entendeu? Então, só obrigada aos dois pelas falas, né, contribuições ótimas. Eu vou fazer só alguns comentários sobre o que a gente tem pensado no sindicato, de forma bem breve mesmo. Essa é uma gestão nova, né? Tem um ano só, é uma gestão nova em todos os sentidos, né? De uma renovação do ponto de vista etário, então tem uma participação muito grande de jovens nessa gestão e de pessoas que não têm uma trajetória no movimento sindical.
né? Mas a gente tem tentado entender nesse momento como que a terceirização afeta a categoria da psicologia em específico e também como que essa categoria pode pensar o impacto da terceirização na sociedade, como que a gente se posiciona em relação a categorias que já são subalternas e terceirizadas historicamente no Brasil. Né? E aí a gente tem tentado mapear um pouco como que a psicologia tem sido desenhada em Minas. Né? Nós sabemos que as políticas públicas, hoje o Estado que mais emprega psicólogos e psicólogas, principalmente pela política de assistência e de saúde primeiro, de assistência depois, com variações, e como que essa incorporação da categoria tem sido principalmente pela via de contratos mediados por ONGs, né? Em especial... E agora legitimados pelo Supremo, né? Sim. Ó. Em especial nos municípios, né? E aí a gente tem identificado que isso e a terceirização ela possibilita a gente pensar de uma forma complexa o que constrói isso nos municípios, uma leitura muito reduzida da contribuição da psicologia para essas políticas públicas e uma leitura também muito reduzida do que são essas políticas. Então a justificativa no nível municipal desses gestores de priorizar contratos e não concurso, por exemplo, se pauta no entendimento de que são programas temporários, né, e que eles não vão permanecer. Então, que não justifica, né, o concurso ou outro tipo de relação com esses trabalhadores. E aí, o que a gente encontra muito é uma diferença de salário entre 30% e 40% de profissionais exercendo a mesma atividade, nos mesmos serviços, em relação à própria categoria e em relação a outras. Né, e que vai refletir, por exemplo, quando os municípios constroem concursos. Então a gente tem, por exemplo, no norte de Minas hoje, uma iniciativa bastante interessante a nível nacional, que é de construção de um concurso unificado, mas que traz a leitura de uma desvalorização da psicologia, inclusive em relação às outras categorias. Então, por exemplo, nós conversamos na semana passada com alguns prefeitos desses municípios. E eles criaram, sem critério, um salário para enfermeiros, dentistas, médicos. A gente sabe que a questão é bastante complexa, né? Mas dentistas, nutricionistas, enfim, todos os demais profissionais de nível superior, com salário superior ao do psicólogo e muitas vezes do assistente social. E aí o assistente com a carga horária reduzida por causa da lei. E não tem justificativa, eles não conseguem nomear precisamente por que dessa desvalorização. E aí, então, tentando entender como que a terceirização iria legitimar ainda mais isso que já vem sendo praticado de forma hegemônica, né? Como que a psicologia ela tem um caráter específico, assim como a enfermagem e outras categorias, que já é de um reconhecimento subalterno da profissão, porque é composta majoritariamente por mulheres. Né? Então, a gente percebe isso muito claramente, como que esse campo ele vai... atravessar a maneira como que esses gestores lidam com a categoria. E aí a gente identifica, então, nos postos mais precarizados, a ocupação por mulheres, negros e negras e jovens. Então, a tendência é que as pessoas ocupem esses postos. Eu não vou me delongar mesmo, eu queria só trazer esse recorte mesmo de gênero, porque eu acho que ele é essencial na psicologia, vai ser... A gente tem trabalhado, inclusive com a coletiva Estamina de Mulheres da Psicologia, que a gente fundou esse ano, com o entendimento de como que a desvalorização do trabalho vai passar necessariamente pela divisão sexual do trabalho, e que dizer que que terceirizados trabalham mais para receber menos, implica que a gente entenda também que esse profissional que trabalha mais, sendo majoritariamente mulher, ela ainda tem uma outra carga de trabalho muito dura. Então trabalha 40 horas, 44 horas e ainda para servir em casa, ter ainda responsabilidade da educação com os filhos. Então nós estamos falando de uma carga de trabalho sem fim, né? E aí, eu não vou falar de como a gente entende que essa não tem que ser feita a partir de uma identidade, por mais que nós sejamos uma instituição representativa, mas a gente tem que entender que a psicologia, claro, com essa desvalorização toda, ainda se encontra num nível de reconhecimento muito superior a diversas outras categorias, e aí nos interessa muito também pensar
que tipo de estratégia a gente utiliza, que não vai de novo hierarquizar. Então, é pensar na mulher psicóloga que consegue ser valorizada, trabalhar menos para ganhar mais, mas que ela não vá oprimir ou sobrecarregar uma outra mulher quando ela sai, né, de casa, por exemplo. Eu peço licença rapidamente só para falar uma frase de uma feminista negra que chama Djamila Ribeiro, que também traz isso muito marcado, que é um recorte ainda mais acentuado. Então, penso que é necessário fazer recortes. Quando vocês dizem que homens ganham até 30% mais do que mulheres, vocês estão se referindo em relação a homem branco e mulher branca. Quando falam de acesso de mulheres ao mercado de trabalho, se esquecem de minhas ancestrais vieram para cá escravizadas e no pós-abolição continuaram trabalhando como domésticas. Para elas, trabalho era questão de sobrevivência. Elas que sustentavam suas famílias e, para citar Bell Hooks, sabiam que o trabalho não as libertaria, porque eram subempregos. Então, se a gente não faz recorte, a gente apaga histórias. Então, até é uma forma como que a gente vai lidar com a categoria trabalho. Né? Se é só do âmbito criativo, produtivo, construtor de identidade, ou se também é de um lugar de violência, opressão, produção de mais subalternidade, né? Que essas várias categorias vão revelar. Mas é isso, assim, agora a gente vai abrir para as contribuições e a gente continua conversando. Aí vou só pedir para quem for falar ser o mais breve, sucinto possível, para a gente conseguir manter uma lógica de fluidez. Tá? Posso dar um dado com relação a... Nós já tínhamos contato por WhatsApp, engraçado, a gente nos conhecia pessoalmente, mas hoje os estudos mostram, especialmente Helena Irata tem protagonismo nessas pesquisas, mostram que a terceirização ela é altamente feminilizada. Os serviços até então terceirizados, eles são, segundo o esquadro de situações autorizadas pelo TST, eles atingem limpeza e conservação, vigilância e outras atividades meio. E quando a gente analisa essas atividades, são atividades que são pouco valorizadas no mercado de trabalho. E quem as ocupa? As mulheres. Então, nós temos na base da pirâmide dos trabalhadores brasileiros, ou seja, aqueles que estão mais na base, as mulheres e muitas terceirizadas. A terceirização tem sido um instrumento eficaz de acentuar as desigualdades iniciais no processo de divisão sexual do trabalho, no mercado de trabalho brasileiro. E, mais do que isso, ela promove uma discriminação que é muito difícil de ser retificada, inclusive com os instrumentos jurídicos que nós temos. Por quê? Porque ela reserva, porque tanto a Organização Internacional do Trabalho, quanto a Constituição Brasileira, quanto a legislação do trabalho brasileira, elas proíbem o tratamento salarial diferenciado entre homens e mulheres. Só que o trabalho ele só recebe igual valor de salário se ele for igual, ou seja, se tratar de idêntica função. E como que se tem promovido a discriminação da mulher no mercado de trabalho? Reservando a ela postos de funções, com funções que são menos valorizadas. Todos os trabalhos menos valorizados, trabalho doméstico, trabalho de telemarketing, o trabalho de limpeza e conservação, quando você vai analisando, eles são altamente femininos. Então, a terceirização, ela aprofunda e acentua a violência contra a mulher, a violência real e simbólica que acontece com a mulher no mercado de trabalho. Né? E a gente eu falo da luta como genérico, como coletividade, mas eu nunca esqueço de dizer que o direito, os trabalhadores, a luta dos trabalhadores, ela priorizou o coletivo, ocultando ou deixando de dar relevo algumas outras violências que aconteciam na sociedade. Esse tempo eu acho que tem que mudar. Esse tempo tem que mudar, ainda não mudou. Né? Ele tem que mudar. Ou seja, a luta de classe tem que ser uma luta de classe mais sofisticada, integrando ou em rede com outros movimentos, porque hoje a gente sabe que a identidade ela não é única, ela não é só baseada no trabalho, você tem identidades múltiplas, né? Você pode ser trabalhador, mulher, negra, enfim. E tem que considerar todo esse quadro, né? Até porque o mercado ele é complexo e os instrumentos de opressão eles são muito sofisticados dentro desse capitalismo. Então a gente já tem dados para afirmar que a terceirização é sexista
misógina na pior forma que a gente pode imaginar, que é aquela forma que ninguém consegue combater, porque você não está colocando homens e mulheres lado a lado para poder fazer equiparação salarial. Você reserva as mulheres nas piores posições. Por quê? Porque ali ela não só recebe o pior salário, como ela tem pior condição para se afirmar do ponto de vista social. Por que a psicologia, enfim, por que algumas carreiras, a enfermagem também, que é altamente feminina, assistência social, por que elas são subalternas dentro das carreiras da saúde? Porque elas são altamente femininas. Então, esse tem sido um instrumento prioritário para afirmar o mercado de trabalho cada vez mais misógino, cada vez mais opressivo da mulher. Desculpa falar, mas é porque eu também sou, você sabe disso, eu também estou na luta, eu integro coletivos, enfim, tenho um projeto, sou uma das cabeças de um movimento dentro da organização, da Ordem dos Advogados do Brasil, que diz que lugar de mulher é onde ela quiser. Então, assim, eu palestro no Brasil inteiro, nessa outra perspectiva, e quando fala de terceirização, é uma coisa escandalosa como nós mulheres somos tratadas diferentes, ou como esse é um instrumento de opressão e de violência que eles fazem contra nós, e num processo muito bem mascarado, porque a ideia do capitalismo atual é criar mesmo uma nebulosa, de tal modo que a gente não tem como retificar do ponto de vista jurídico. Ó, o direito presta para nada. Muito aberto para as inscrições. Psicologia a gente tem a escuta, né, como estereótipo, a fala vem depois. Sabe o que é que eu falo muito? Desde que eu fiz uma palestra aqui na palestra de prostituição, eu acabei fazendo uma outra palestra. Eles estão falando para todo mundo, fala para o homem ficar quieto. Então eu estou ficando. Não abro mais. Não precisa ser obediente, não. Ninguém Falaram claramente, vai para o homem não abrir mais. Já que vão me dar uma chance hoje. Ai, nossa, tanta coisa para falar. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer um detalhe da terceirização no Lado Negro, Edward Snowden. Foi a única vez que eu vi a terceirização fazer um trabalho pela sociedade. Aquele cara que espalhou para o mundo inteiro que a CIA estava vigiando a Dilma, viajando todo mundo. Eu acho que Edward Snowden foi um herói e, graças a Deus, a CIA terceirizou. Porque se não fosse isso, não existiria Edward Snowden. Agora, ai, puxa vida. Olha, eu vou cortar um monte de coisa que eu ia falar, porque a gente só fala de problema. E então eu vou falar da solução. Parece não ter nada a ver. Mas a questão básica é o seguinte. Tudo que as firmas fazem para tirar dinheiro da gente é comprar deputados e juízes. Agora, de onde que essa firma tira esse dinheiro? De nós. Quando você compra uma Coca-Cola, você está dando dinheiro para a Coca-Cola pagar um juiz para tirar uma lei que te protegeria. Quando você compra uma roupa de marca, você está dando dinheiro para uma firma comprar um juiz para tirar um direito que te daria. Então, nosso consumo é que mantém essa roda. Se a gente cortar a roda do consumo, corta a roda da corrupção. Entende? As firmas são corruptas porque elas têm dinheiro, e elas têm dinheiro porque nós damos nosso dinheiro para elas. Não é uma questão de mais-valia, é uma questão de pegar o dinheiro que nos dão, a mais-valia já foi tirada. Nós recebemos o nosso salário e tentamos fazer o quê? Tentamos comprar uma ilusão de que nós somos gente, comprando coisas de status. A saída é cortar esse consumo. Esquece o status. Compra só o que você precisa. E aí acaba essa roda de corrupção, acaba tudo. Está na nossa mão fazer isso. Eu tinha um monte de coisa para falar, mas já que me proibiram, passa para frente. Isso é o fetichismo, né? O Marx, na teoria, eu tenho uma base, estudei muito, estudo hoje Marx, né? Esse é o problema do fetichismo da mercadoria, né? Que é um outro... Você acha que é uma forma de... Pois é, bem, o modo de produção capitalista tradicional, ele baseava-se já no elemento do fetichismo da mercadoria, mas nesse atual momento o fetichismo está aguçado. Por que ele está aguçado? Bem, porque você tem uma mudança os modos de produção. O modo de produção capitalista ele foi alterando o modo de ser do capital. A tecnologia alterou o modo de produção. Falo muito na mudança do modo de ser do trabalho, mas eu acho que o que mais mudou nos últimos 100 anos foi o modo de ser do capital. Por quê? Porque tradicionalmente as empresas concentravam dentro de si todas as etapas fabris,
arregimentavam uma série de trabalhadores, elas organizavam até as cidades. Até os centros de referência, você vê as cidades fordistas, né? As cidades tradicionais, você tem bairros operários que servem às fábricas, enfim. Esse modelo, com essa ruptura desse modelo produtivo, que era baseado na antecipação do desejo, então pressupunha-se um desejo, impunha-se a todo mundo, né, um padrão de consumo. Nos Estados Unidos falava-se muito de ser igual ao Mr. Jones, ou seja, todo mundo tinha que ter um consumo homogeneizado. E esse consumo homogeneizado, embora ele estimule o fetichismo da mercadoria, todo mundo quer consumir o mesmo, todo mundo quer consumir igual, todo mundo quer consumir para ser igual. No novo modo de ser do capital, primeira coisa, a empresa muda, ela quebra, né, a antecipação do desejo e passa a produzir instantaneamente na hora do consumo. É a chamada produção Kanban, né, o modelo de organização Kanban ou produção just in time. Você não produz mais organizando estoques, você, na verdade, produz instantaneamente ao consumo. Você vai hoje, por exemplo, na fábrica da Honda ali, você não consegue, você não tem estoque, você não tem estocagem. Você vai lá, você compra, daqui 5 dias eles te entregam. Aí você está falando isso da classe dominante, quem tem dinheiro, né? Não está falando dos pobres. Não, mas calma lá, mas olha só. Essa nova forma de organização do capital, o que ela faz? Em primeiro lugar, ela combina com a ação de quê? De especialização da sua atividade. Então ela vai criando a chamada produção em cadeia. Então ela já imprime o primeiro modo de ser do trabalho, que é o trabalho terceirizado. Então ela já impõe. E ela vai praticar o que eu chamo de subordinação supraestrutural. Por quê? Porque, por evidente, todas as ações dessas empresas que são conexas têm que estar coordenadas com ela. Tem que ter umas que eles chamam sinergia na produção. Ou seja, você não pode produzir na casa mãe Joana, né? Você está produzindo, você tem um conglomerado, um grupo, o motor tem que servir ao veículo, senão não vai dar certo. Então você tem todo um projeto de quê? De uma empresa e modelando as atividades empresariais ali. E também o trabalho. Então, isso acaba irradiando o que nós chamamos de subordinação estrutural, ou seja, existe uma transferência de uma cultura da empresa principal para as outras, de tal modo em que você sequer precisa que o trabalho esteja no local primário de produção para que ele seja conformado à distância ou por mecanismos difusos de controle do trabalho. Combinado a isso, o capitalismo percebeu que o trabalho também deveria ser flexível. Então criou essas formas de terceirização, teletrabalho, trabalho remoto, enfim, jornada flexível. Você vai flexibilizando o chamado modo de acumulação flexível do capital, ela gera, por consequência, a chamada exploração flexível do trabalho. Né? Eles só flexibilizam o trabalho, não o capital. Bem, então, nesse processo radica aí o quê? Mecanismos de formação de subjetividades inautênticas. Eu estou explicando aqui porque isso é minha tese, minha primeira tese de pós-doutorado. Eu tenho várias teses, eu falei com o Ricardo, vou ter que desdobrar. Eu estou redesenhando a subordinação jurídica para mostrar que hoje em dia a subordinação é muito mais intensa que no capitalismo inicial. E por quê? Porque nesse modo de produzir, você tem, em primeiro lugar, tem um trabalhador que atua com lógica colaborativa. Ele não trabalha mais apenas estimulado ou orientado quanto à sua atividade. A orientação do trabalho deixa de ser externalidade e passa a ser interioridade. E aí, o Lukács é muito interessante porque ele fala o seguinte: no processo tradicional de produção, a reificação humana, tornar o homem coisa, tornar o homem máquina, tornar o trabalho desumanizado, era o que? Era separar a inteligência humana do trabalho, exigindo que o trabalhador repetisse milhares de vezes a mesma ação. Agora não. A polivalência no trabalho exige, né, e os processos de automação exigem que o trabalhador jogue a sua inteligência na lógica colaborativa do sistema. Então, todo o processo de recrutamento, treinamento e orientação do trabalho passa por e aí vocês é que deveriam estar indicando de um modo mais como que esses gestores de pessoas têm feito um verdadeiro mecanismo de lavagem cerebral para recrutar pessoas que já atuam com a lógica colaborativa do sistema, agravando a sua construção de identidade, enfim, modelando ela para ela ser um autômato, para ser uma mimetização da empresa, e depois, ao final, trabalhando dentro da lógica colaborativa para ter um pequeno naco da festa capitalista. Ou seja, como cada vez mais tem remunerado por peça,
participação nos lucros, nos processos que a gente chama de autoalienação. O trabalhador estimulado, vou trabalhar mais para ter mais comissão, vou trabalhar mais. Então, esse processo todo acaba tirando do trabalho o centro de referência. E aí, aonde que ele vai ter por referência? O consumo. Ok? Então, o fetichismo da mercadoria, nesse caso, ele tem um outro papel sistêmico na superestrutura, eu acho, do modo de ser do capital, que é um processo que torna obtuso a construção de identidade. 20 minutos não dá tempo de você explicar isso de modo detalhado. Tem toda uma fundamentação teórica, filosófica, teórica, sociológica, tem pesquisa de campo nisso. Eu fiz observação. As chamadas empresas que trabalham com células de produção, elas são mecanismos muito eficientes para quebrar as posições dentro da fábrica. Você não tem mais chefe. Tem empresa que não tem chefe. A PepsiCo, que comprou a empresa de São Mabel, não tem chefe. Não tem chefe. Quem manda? O coletivo de trabalhadores. É movimento horizontal do mal. A roleta russa. Qual que é a meta? Nós vamos estabelecer. Claro que a meta tem que estar em conformidade com o interesse da empresa. Se vocês colocarem a meta abaixo, estão fora o grupo, né? Está todo demitido. Se não atinge a meta, eles escolhem quem é que vai sair do grupo. Quem que faz a observação? Como é que é o controle do trabalho? O trabalho é feito através do autocontrole, controle entre pares, que a gente chama de subordinação reticular, controle no resultado do trabalho, que não era tradicional no modo de controle do trabalho inicial. Isso tudo vai gerando o que o Mesmer chama de subordinação, de totalização, do processo de totalização. Ou seja, há uma irradiação do controle do capital sobre o trabalho, sobre uma perspectiva que nunca se teve na história do capitalismo. E tudo isso buscando aniquilar o ser humano, não com relação à estimação da sua inteligência, das suas emoções, da sua sensibilidade no processo do trabalho. Não, ele quer captar, abduzir e aplicar na lógica colaborativa. E com isso ele vai criando o que eu chamo de subjetividades inautênticas. Por quê? Porque esse processo perturba o sujeito reconhecer a si, ao outro, a sociedade, e se perceber como ser político. Então, para mim, é um processo de degradação absurdo. E a terceirização é só mais um mecanismo. E tem vários. A terceirização talvez seja o mais emblemático deles. Mas existem vários mecanismos que são utilizados para que esse controle do capital sobre o trabalho ele seja tornado agudo e que o processo de reconhecimento seja através do consumo. Tem, inclusive, algumas práticas espúrias dentro de algumas empresas. Eu não poupo adjetivos, não, professor. Só vai acostumando com a minha pessoa. É espúrio. Que eles fazem, por exemplo, indução de consumo dentro dos próprios trabalhadores. Os controles de consumo, ou seja, o endomarketing que eles chamam. Os processos de endomarketing são mecanismos espúrios de construção de identidade baseada no consumo. Quando a gente vai para o chão da fábrica, pessoal, eu tenho minhas dúvidas. Eu sempre, antes de estudar o chão da fábrica, eu sempre analisei que o processo ele era global, mais amplo. Mas eu acho que ele é totalizante também nesse sentido. Ele é um processo de pulsão do capitalismo global, mas ao mesmo tempo ele é a pulsão do capitalismo no chão da fábrica. E aí é que está o problema. Que é no chão da fábrica que está a pessoa. Eu sempre achei que o problema, quando eu comecei a estudar processos sociais, 2000, comecei a estabelecer uma linha de pesquisa, retrocessos sociais, eu sempre achei que o problema era do capitalismo global. O capitalismo global, o problema é o modo de ser do político, é o neoliberalismo, é não sei o quê. Meus primeiros escritos são nesse modo, você vai ver que depois eu vou transformando, vou te passar uns textos, eu vou transformando, e no final eu estou falando assim, o capitalismo é tão esperto que ele não quer fazer uma revolução de cima para baixo, ele faz de baixo para cima. Por que nós votamos nos... Por que na Espanha, eu acompanhei, por exemplo, movimentos indignados na Espanha. O que aconteceu com o movimento? Eu estava morrendo de medo de junho de 2013 aqui também. Eu fui uma das críticas. Soltei texto, publicação de jornal de grande circulação, descendo a lenha nas manifestações de junho. Não porque eu não quero, eu acho que as pessoas podem bater panela, podem manifestar, podem fazer o que quiser. Mas eu acho que elas têm que ter um projeto de transformação da sociedade. De 2013, né? Dessa agora, não. A de 2013 eu também tenho minha crítica. Por quê? Porque ali
existia até um início, incipiente formação de construção identitária. Todo mundo era contra. Mas a favor do quê? Então, eu acho que ele faltou no processo dialético de formação dos movimentos sociais perceberem a existência de um projeto de transformação da sociedade. Ele manifesta querendo alguma coisa. Educação como? Educação à la privataria, ou seja, a gente vai pagar faculdade, expandir de novo instituições privadas, sem freio, sem peias, como foi, por exemplo, a política do Paulo Renato, ou nós vamos fazer política de cotas, de inclusão dos mais necessitados, etc. e tal, como saúde, nós vamos... Só abrir mais uma rodada, porque a gente vê se... Mas eu acho que o problema ali é do fetichismo da mercadoria, que hoje tomou espaço. Ele é um processo de alienação muito mais profundo do que no capitalismo original. Mas é aí que a gente entra. Esse processo é baseado na repressão sexual. A base disso tudo é a repressão sexual. É aí que entra o psicólogo. Psicólogos muito bem pagos. Ganham uma fortuna para saber manipular essas coisas. Pessoal, então vamos ouvir mais uma questão. Meu nome é José Carlos e eu sou servidor público da UFMG. Eu gostaria de parabenizar as falas que me antecederam, né? As colocações foram muito boas e, de certa forma, eu fico até um pouco, digamos assim, avexado, né, de tocar no assunto que já fui bem contemplado, né? Mas, de qualquer forma, eu vou tentar dar uma contribuição também, né? E, como servidor público, eu vivo naquele ambiente público, né? É um caso particular. A terceirização, né, como já foi dito, ela realmente é isso, né? É uma maldade, né, extrema do capitalismo, né? É uma coisa bem feita, né, velada, que parece que funciona muito bem, né, que respeita o trabalhador, os direitos, né? Mas é muito maldosa. Ela tira todos os direitos, né? Essa flexibilização, né, na verdade, é uma inversão. Eu acho que a terceirização é contraditória, né? Inverte tudo. A gente pensa que é uma coisa, não é? Em outros tempos, né, nos tempos do Fordismo, né, se reivindicavam alguns direitos e que hoje a gente vê que, puxa vida, isso tudo foi perdido, né? As conquistas que aconteceram, né? A formação da identidade, dos sindicatos, né? Um pouco de consciência que se adquiriu, né? De cidadania, de valor do trabalhador, né? Tudo isso está condenado, né? A terceirização coloca tudo isso na hora de lixo. Essa questão da identidade, né? Eu, como servidor público, eu estou em greve, infelizmente. Você trabalha onde? Na UFMG. E falar que está em greve não é uma coisa muito fácil de assumir, né? Embora seja uma das armas que a gente tem. Gostaria de nunca precisar fazer greve. Mas chega um ponto que você não tem como fazer. Eu digo para vocês que eu esperei esse momento de greve, sabe? Eu fui um dos primeiros a aderir. Falei, puxa vida, contra tudo isso que está acontecendo aqui, sabe? Contra o governo, contra a administração local, sabe? E, inclusive, a terceirização. Principalmente a terceirização. Eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho sobre terceirização recentemente, né? Mas na ótica da administração. E por isso que eu vim aqui. Eu quero perceber o que os outros falam. Porque para os autores da administração, a terceirização é ótima, né? Ela propicia lucro, ela aumenta a lucratividade, ela aumenta a produtividade, ela aumenta a competitividade. Aí vai pensando, né? E na administração pública, que é um tipo particular de administração, né? Que não é uma empresa. O que significa lucratividade para a administração pública? A gente precisa se preocupar com lucratividade. Uma instituição pública como a FMG, né, que funciona com recursos públicos arrecadados da população, ela precisa de crescer lucratividade. Seria ótimo, né? A FMG desenvolve papéis, tem produção, ótimo, mas não depende disso. Você conclui, por favor? Ok. Então, eu queria só finalizando, tá? Que no nosso caso específico, né, tínhamos duas categorias, né?
categoria de servidores públicos e categoria de terceirizados, sabe? E ambos sem voz, sabe? Por quê? Porque o terceirizado substitui efetivo, concursado, né? Que entrou legalmente, por vias constitucionais, como manda a Constituição, através de concurso público, né? E o outro por outras vias, que também é um trabalhador, deve ser respeitado, entende? Mas ambos sem voz, entende? A quem apelar. Eles não são sindicalizados e nós os temos como cala-boca, porque o Estado não nos deixa falar, sabe? Qualquer coisa, não, deixa que eles fazem, sabe? Então, por duas categorias, sem direito de ser falar. É isso que eu queria falar. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Bernadette, eu sou militante da Marcha Mundial das Mulheres e eu queria fazer só duas colocações. Uma, reforçar aquilo que a Letícia e a Daniela já colocaram com relação ao trabalho das mulheres, mas também dizer de uma autora que é a Cláudia Mazei, né? Sim. Que tem já trazido esse tema mais tempo e agora tem refletido em cima dessa questão da feminização do trabalho, de como é que isso se dá, né? Para entender que a terceirização para as mulheres realmente tem uma nocividade maior, né? Porque elas já estão nesse lugar mais precarizado, né? Já se inserem nesse lugar do mercado de trabalho, num lugar precarizado, né? Então, quando vem a terceirização atinge mais ainda justamente essas que já estão nesse lugar, né? Então, acho que isso é importante, assim, a gente refletir, assim. E eu acho que um outro elemento que é nesse lugar aqui da psicologia também, que acho que é importante trazer, dessa coisa do adoecimento no trabalho, né? Que o professor já falava, é o terceiro, né, fator de adoecimento no trabalho, e de saúde mental, né, de como que isso também se acirra mais com a questão da terceirização, né, porque essa questão da instabilidade, da insegurança, né, e das metas, né, de tudo aquilo que a Daniela também estava falando, né, de outras formas do controle do trabalho, também isso tem um impacto direto sobre a saúde mental das pessoas, assim, né. Se a forma como trabalho hoje, né, as pessoas já se inserem, já tem provocado um impacto grande na saúde mental, imagina, né, nessas novas lógicas e nesse aspecto da terceirização. Então, acho que esses dois elementos, assim, esse acirramento da divisão sexual do trabalho mesmo, né, e de como que isso tem um fator relevante e como que isso impacta diretamente a saúde mental dos trabalhadores e das mulheres. Isso tem algo que a gente vê na prática, né? Eu não sou psicóloga, sou enfermeira, né? Mas atendo isso direto na minha prática também, a gente vê que isso é algo recorrente, que a gente precisa trazer realmente esse elemento, assim, porque às vezes a gente também faz um debate, né, no maior, né, e esquece que às vezes quem são os sujeitos e sujeitas também que estão sendo impactados ou que já vêm nessa lógica aí, né, e que precisam de também apontar formas organizativas de luta, né. A gente, da marcha, no 24 de abril agora, a gente fez uma ação que foi internacional, que a gente aqui no Brasil deu relevância a essa coisa da terceirização porque veio a calhar, mas era algo que já estava planejado, que a gente, para lembrar um ocorrido que aconteceu em Bangladesh, né, há dois anos atrás, onde que não foi uma fábrica queimada com mulheres, mas foi um prédio que desabou, né, com várias trabalhadoras de uma empresa transnacional que atuava lá e que tinha essa lógica das maquilas, né, e que o prédio caiu, matou várias trabalhadoras e que isso nem foi, né, divulgado nesse sentido, assim. Então a gente colocou essa o Rana Plaza, que era então a gente fez uma ação de 24 horas no mundo inteiro, né, no sentido de relembrar essas trabalhadoras, e aqui no Brasil essa questão da terceirização foi algo relevante. A gente também trouxe essa denúncia nas várias empresas, né, como os supermercados Walmart, Carrefour, né, e essas coisas também que já são práticas já de estar acirrando essa forma de controle do trabalho. Mais alguém quer fazer contribuições? Só comentar um negócio dele da terceirização do setor público. Daniela, deixa só, porque se ninguém for mais falar, você já inicia uma fala mais de fechamento. Não, só falar com ele uma coisa, rapidinho.
terceirização do setor público hoje é obrigatória, ela não é mais facultativa, porque não tem como, dentro da lei de responsabilidade fiscal, contratar diretamente servidores públicos. Então, eles estão usando isso como mecanismo de saneamento de conta pública. Acho que esses cargos são os carreiras, assim, Eles vão botar o teto. decreto 22, Estado gerencial. Boa noite, meu nome é Verônica, eu sou estudante de psicologia. E, sim, hoje meu interesse em vir aqui foi principalmente porque eu já trabalhei com a terceirização. E, assim, quando falou os impactos da terceirização na vida do trabalhador, eu falei, eu preciso ir, porque eu trabalhei 2 anos e pouco com terceirizada, né? E eu posso dizer os impactos que são. E essa que a Daniela trouxe, assim, é muito a vivência. A gente não tem essa percepção porque não vem de cima para baixo. É a gente que acaba reproduzindo essa dinâmica de adoecimento mesmo. E aí eu queria mesmo, assim, só perguntar assim, por alto, porque uma coisa que eu observei muito é o nível, a quantidade de adoecimento no nível de atestado. Era assim, não tinha uma semana que o meu setor não tinha 3, 4 pessoas afastadas por alguma razão. Ou era algum tipo de lesão, ou era psiquiatra que afastou porque eu estava muito estressada, era trabalhar em call center. Então, pessoa pegando DAC, jogando em supervisor, e assim, é uma coisa que você vê, parece uma selva. E outra coisa que é a hipersexualização que eu sinto nessa área. Não sei se tem diretamente a ver com a terceirização ou não, mas extremamente sexista, como já foi dito, e principalmente o quanto a sexualidade é exposta, sabe? Parece que existe uma necessidade de exposição. Eu não sei se tem a ver diretamente ou não, mas era uma coisa que me incomodava muito e eu não vejo em outros ambientes onde eu já trabalhei. Eu acho que foi bem assim, foi bem pontual. Não sei se está ligado ou não, mas ficou na minha cabeça assim, me incomodando. Exposição da sexualidade. Assim, vamos supor, o funcionamento do call center, eu não sei se todo mundo conhece, são várias PAzinhas assim, uma do lado da outra, e assim, nos corredores, era o dia inteiro, as meninas e era público, geralmente, mulheres e LGBT, falando sobre todas o que fizeram na noite anterior, como fizeram, se tinha alguma marca no corpo, tinha que fazer questão de expor, tirava de cabelo preso e comentava. E eu assim, era uma coisa que me incomodava porque era bem pontual, era só nesse tipo de setor que eu vejo. E outras terceirizações em gerais também. E aí eu não sei se tem a ver também, às vezes, com o tipo de... com a população que chega para esse local, às vezes tem a ver mais com essa questão social, ou se é realmente impacto da terceirização. Mas era uma coisa que me incomodou muito, que eu ficava olhando e falava, gente, mas cadê o privado? Não tinha privado, era todo mundo, a vida era pública. E essa Só então eu vou passar a palavra para a Daniela aí, Daniela, você responde de forma mais breve, Zé Milton também. Nós temos até 9 horas, com possibilidade de estender um pouquinho, mas não muito mais que isso. Bom, eu não sei nem se foi propriamente uma pergunta. O que me incomoda mais no trabalho de telemarketing, além essa exposição eu não conhecia, mas eu sei que lá, através de algumas pesquisas, especialmente a Elizabeth Antunes tem uma pesquisa sobre telemarketing falando isso. Olha, eu tirei como um processo de modelar tão grande que lá, pelo que me informaram, e as pesquisas informam, as falas são controladas. Quando você atende o telefone, ela pode dar uma resposta dentro daquele quadro de resposta. Até o controle do uso do banheiro é feito de modo rigoroso. Então, ali você tem um quadro grande, onde mostra de modo muito claro como é agudo o processo de controle do trabalho e como o capitalismo tenta forjar, fazer da boca do trabalhador uma outra boca dele. Ou seja, você vai dizer o que eu quero que você diga. Você vai dizer que, essa aqui é a lista de frases que você pode responder. Você vai lá e responde. Você pergunta para ele, se o céu é roxo, que cor é o céu? Não tem essa resposta, ele não pode falar, não posso formar assim, meu setor aqui é outro. Vou passar para o setor que sabe falar a cor do céu para a senhora. Então, é sempre assim um processo de controle intensificado. E esse controle intensificado que acontece na terceirização, por quê? Porque isso é necessário para a sinergia produtiva. A gente tem que deixar claro que essa forma de aguda de controle, de subordinação que a gente chama de superestrutural,
e que promove um trabalhador menos voltado para a construção da sua própria identidade, isso faz parte de uma cadeia produtiva e é um mecanismo objetivamente pensado para a captura da subjetividade do trabalhador e para que isso se enquadre, entre dentro do sistema. Isso é o que mais me preocupa. Agora, do ponto de vista da subjetividade do servidor público, eu quero dizer que, muito embora o Estado não deva lucrar, porque o Estado não visa lucro, o Estado não é, enfim, não integra o ser do capital, né? Muito embora não deveria, o Estado gerencial está aí. O princípio da eficiência foi elencado como princípio constitucional. Então ela não quer lucro, ela só quer arrancar couro dos servidores públicos. E mais do que isso, criando, na minha visão, classes distintas de trabalhadores que são incompatíveis com a Constituição. Aliás, para a Constituição, todo trabalho tem igual valor porque ele repousa na dignidade humana e toda pessoa é igualmente digna. Né? O trabalho de uma faxineira tem o mesmo valor social que o trabalho de um professor. O trabalho de um técnico administrativo, do ponto de vista do valor social, é idêntico ao de um professor. Por que vai terceirizar esta categoria ou aquela categoria? Não pode terceirizar ninguém. Eu sou contra toda forma de terceirização. Eu não defendo súmula do TST, porque tem muitos autores lá que defendem. Eu não defendo súmula do TST, porque eles lá falam, pode terceirizar isso, pode. Eu não posso terceirizar nada. Nada. A Constituição não permite, a Constituição fala lá, não se distingue entre o trabalho manual, técnico, intelectual e entre profissionais respectivos. Então, todos nós, o nosso valor, o salário vai variar conforme a complexidade do trabalho. Mas o trabalho, do sua perspectiva do valor, é igual. Portanto, os mecanismos de vinculação têm que ser idênticos. Então, quer na perspectiva do Estado empregador, quer na perspectiva do capital empregador, esse tipo de distinção ele é, assim, sobretudo, inconstitucional, inconcebível sob a perspectiva das máximas filosóficas, porque só se uma pessoa se acha melhor que a outra vai poder achar que ela merece ter emprego e a outra pode ser subemprego. Então, só o processo, né? Aí vocês têm que estudar sobre a perspectiva da psicologia, né? Que tipo de patologia que é essa, né? Divisão de classes. Os ricos acham que merecem Isso deve esbarrar alguma coisa na psicologia, né? O cara achar que ele vale mais que o outro, ele é melhor do que todo mundo, um egocêntrico daqueles, né? Eu sou, o mundo é meu. O capitalismo é isso hoje, né, gente? O capitalismo é isso hoje, meio... ele se acha, enfim, detentor, apropriando o capital, etc. e tal, mas mais do que isso, sempre buscando aniquilar o outro, porque se acha superior, tem uma superioridade do ponto de vista social. Eu acho que pode até esbarrar na psicologia, porque às vezes acham mesmo que acredita, né, que é. E na religião também. E na religião, principalmente na religião católica. Vou passar para o José Newton agora, para fazer uma fala de fechamento também. Boa. Falei demais, gente. Desculpa. Tá Vocês estão acostumados a ouvir, a gente é acostumado a falar. Nós também falamos muito, mas é porque o espaço está restrito. Eu estou aqui como aprendiz, né, da Daniela, então... É só recortar algumas coisas. Nós vamos lembrar que nós vivemos a partir, né, do neoliberalismo tal qual ele nasceu nos anos 50 do século XX, né? Por exemplo, a grande questão levantada do chamado capital humano, né? E que justamente vai provocar essa grande, o que chamamos de sedução do trabalhador, né? Então, existe toda essa sedução do trabalhador que ele é um colaborador. Ele também tenta se cortar a luta de classe, né? O trabalhador, ele é um empreendedor também, né, na empresa, né? Então essa é uma grande forma de alienação, né? A questão que a Daniela levantou, essa responsabilização, né, reticular, né? O Centro coloca muito bem isso, né? Que hoje não existe a chefia tradicional, quer dizer, existe em muito lugar, mas a equipe que é responsável, né? Então não é mais a empresa que é responsável, é a equipe que é responsável. Uma responsabilização falsa, porque não é ela que cabe, porque, na verdade, nas grandes decisões das políticas da empresa, a equipe não apita nada, né?
Então, nós vemos esse grande momento de alienação política e alienação de classe que é o tempo todo incutida, né? O capital tem dois grandes, eu acho, né, entre, não sei se pode classificar assim, mas dois esteios da gestão dos processos, né, de trabalho, né, e gestão das pessoas. Essa tal gestão das pessoas é uma gestão da alienação das pessoas, da submissão. É o controle, não mais aquele controle taylorista, né, mas o controle principalmente das mentes, né? É da mente, do psiquismo, né? Então, essa mudança, né, de querer borrar o limite entre, né, empregador e empregado, entre capital e trabalho, no fim das contas, né, e eliminar a luta de classes, né? E ela fica cada vez mais acirrada, mas cada vez mais escondida. O Almir falou da repressão sexual, né? Eu me lembrei do Marcuse, né? Desde os anos 60 eu já falava, mas ele falava de uma mais repressão, né? De certa forma está ligada com esse consumismo, né? E quer dizer, a sexualidade, ela toma algo mais do que a sexualidade no sentido da genitalidade, né? Tudo que é sensível do desejo em nós, né? E se a gente for pegar, todo desejo seria de fundo sexual, mas não a sexualidade, é uma sexualidade no sentido mais amplo, e isso geraria nessa linha da alienação uma repressão, assim, por que eu sou, quer dizer, eu não me vejo como obrigado a consumir, mas isso é passado para mim e eu interiorizo, né? Então ele tem um livro dele que chama de O Homem Unidimensional, né? Do Marquinhos? Então todo mundo é igualzinho dentro dessa indústria cultural, né? Não existe mais a individualidade, a minha diferença, o meu outro desejo, porque esse desejo ele já vem imposto de fora, né? Outra coisa também que nós todos sabemos, né, e a Daniela tornou a falar de uma maneira mais incisiva, que a terceirização passa a ser obrigada no serviço público, né? Como que a gestão, né, do serviço público, ela, infelizmente, né, incorporou, assimilou, importou a gestão do capital privado, né, com todas as mazelas e todos os desvios, né. No caso nosso da psicologia, dos profissionais da saúde, né, nós temos que bater meta, tem que ter produtividade, você tem que atender tantas pessoas em tantas horas, né? A qualidade do serviço, o serviço em si, o trabalho em si, né? Desaparece. O interesse é o produto, quantas pessoas você atendeu, mas a natureza do trabalho, né? Isso as clínicas do trabalho exploram muito bem, né? Sobre a questão da colega nossa que falou sobre a exposição da sexualidade nos call centers, eu acho que uma leitura que eu fiz aqui, no momento assim, seria até que ponto essa exposição seria aquilo que o Deju vai chamar de estratégia defensiva, né? Diante do insuportável do trabalho, né? O Schwartz vai falar do invivível, né? Essa insuportabilidade mesmo. Então eu adoto estratégias defensivas, não, pior que a estratégia defensiva também, dentro de uma linha de alienação, não para modificar as condições de organização do trabalho, mas para não enlouquecer, né, para suportar. Sintomático, igual a medicina, né? Cuidar do sintoma. Pois é. Então, mas são estratégias que não resolvem a situação, né? Mas o que a gente pode fazer?
Poder pode, né? Aí que tá, isso né? é suicídio profissional? Não, eu acho que não. Senão é tirar toda a esperança de resistência, né? Eu acho que uma palavra de ordem para nós hoje é a indignação, não só a indignação dos cursos, mas a resistência mesmo concretamente no mundo do trabalho, né? Embora cada vez mais, pensando no serviço público, né, a questão da terceirização, ela está caindo assim, né, nos níveis federal, estadual, municipal, coisa horrorosa. Você pensar, a própria prefeitura de Belo Horizonte está tendo algumas mudanças drásticas aí na gestão nesse sentido, né? Não sei se até onde que vai, mas são muito, inclusive na saúde, terceirizar a saúde toda. O que vai ser, não sei, né? Quer dizer, nós vamos ficar na mão de quem? A população vai ficar na mão de quem? Bom, não é isso aí. Então, José Nilton e Daniel, em nome do CRP, também do sindicato, agradeço mais uma vez. Acho que foi um momento muito importante para a gente pensar, inclusive a partir do sindicato, possibilidades de enfrentamento, né, que está colocado. E só para finalizar, quero divulgar os encontros da Coletiva Estamira, porque a gente tem feito as discussões sobre o que é ser uma categoria majoritariamente composta por mulheres e atuando também, principalmente com outras mulheres, né? Então, eu tenho discutido trabalho, psicologia e mulheres semanalmente lá no Espaço do Sindicato. Normalmente tem sido às sextas, mas essa semana vai ser na quinta, por causa das conferências distritais de saúde. Então, amanhã, 19 horas, Tomé de Souza, 860, 10º andar, só para mulheres psicólogas. Tá vendo? Sexista. Assim, aí a gente sabe que quanto mais a nossa categoria avançar no entendimento de que é importante a gente entender que há uma divisão sexual do trabalho, né? E com certeza os homens psicólogos eles vão avançar junto, né? Não vão ficar para trás, não. Vocês ocupam tantos espaços, com certeza não vai ser problema. Mas é isso, e obrigada a vocês que vieram também contribuir com o debate. Acho que a gente tem que prolongar ele o máximo possível, né, assim, outros espaços. E isso. Aí semana que vem tem outro. Você quer falar, Natália? Não, é isso aí. Então, essa atividade é semanal, né? Isso. Então, na próxima semana, às 19 horas também, na quarta-feira, outro Psicologia em Foco. Então, boa noite. A reunião da CPTO tem que ver o horário, acho que é dia 7 de agosto, não sei. Natália, você sabe fazer a próxima reunião da CPTO? Tá de julho não vai ter, Não é de julho, não? Eu tô querendo trazer esse cara aqui pra dentro da CPTO, nós vamos precisar muito dele. Menina, eu quero conversar muito com você. Nós pensamos muito parecido. Aí, eu quero ver como é que a gente faz, como é que eu faço pra te encontrar. Você gosta de capitão cheio? Eu gosto. Quer tomar uma banho? Vai mudar, irmão? Ah, não posso. Eu tenho um menino que tá em casa me esperando pra tomar banho. Eu tenho que chegar em casa. Pois é o problema da divisão sexual do trabalho. Me manda. Daniela Murad.